Como a gente tem falado, né? Nessas últimas quartas-feiras, nós temos trabalhado com os pilares que temos trabalhado com a igreja, como uma igreja adoradora, uma igreja edificadora, uma igreja evangelizadora, uma igreja acolhedora. É isso que nós pretendemos e buscamos ser. E agora, ouvindo esse cântico, e nós vamos trabalhar hoje sobre a evangelização. Queridos, a evangelização tem tudo a ver com esse cântico que nós acabamos de cantar. Porque como é que você vai anunciar uma coisa que você não conhece? Não existe uma questão de técnica, existe uma questão de conhecimento. Se você conhece o Senhor Jesus, você sabe falar sobre Jesus. Se você conhece a Escritura, você sabe falar da Escritura. Eu não estou dizendo que você sabe pregar, que você vai saber sobre homilética, sobre exegese e tudo mais, mas você vai saber falar sobre as Escrituras. É imprescindível para sermos uma igreja evangelizadora que sejamos uma igreja conhecedora das Escrituras. É imprescindível isso. Deve ser algo natural para a gente falar sobre Jesus. Às vezes nós cantamos uma canção como essa, e às vezes a gente é levado pela melodia, pela harmonia dos instrumentos, pelo ritmo. Mas nós esquecemos que aquilo que nós cantamos deve refletir aquilo que nós vivemos. Será que nós temos vivido dessa maneira, querendo conhecer o Senhor e prosseguindo em conhecer? Será que nós temos realmente lido as Escrituras e buscado conhecer o Senhor Jesus? Aquele que nós dizemos que é o nosso melhor amigo, mas nós não sabemos o que Ele gosta? Nós precisamos conhecer. Faz parte. Para sermos uma igreja evangelizadora, é necessário que conheçamos o Evangelho. E o Evangelho está nas Escrituras. E o Evangelho é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Falando agora, né, dando essa pequena introdução, vamos para o texto, para que nós possamos meditar sobre essa questão da evangelização hoje. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, nós vamos começar a partir da parte B do versículo 1 até o versículo de número 5. Parte B, porque a parte A é o finalzinho do relato sobre a morte de Estevão, né? Onde fala que Saulo consentia na sua morte. Aí nós vamos pegar justamente naquele dia, nessa parte aí. Atos 8, a partir da parte B do versículo 1 até o versículo de número 5. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim as Escrituras. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor que, com a iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor venha encher os nossos corações de júbilo, de alegria e de desejo por Ti, para que realmente possamos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Para que possamos, ó Deus, falar do amor do Senhor, para que possamos falar do Evangelho do Senhor, para que possamos, ó Deus, pregar com a nossa voz e com a nossa vida o que o Senhor fez por nós. É o que nós oramos e pedimos, ó Deus, porque sem Ti nós não conseguimos fazer. Nós necessitamos do Senhor, nós carecemos do Senhor, nós dependemos do Senhor até mesmo para fazer a vontade do Senhor. Então, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Uma das coisas importantes, queridos, que nós devemos saber é que evangelizar não é algo somente para a liderança. Somente. É claro que a liderança tem que evangelizar também. Mas é uma coisa para a igreja toda. Isso está bem explícito aqui nesse texto. Observe que o verso 1 vai dizer: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, quem ficou para trás? Exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os discípulos, ou melhor, os apóstolos, agora chamados apóstolos, continuaram em Jerusalém. Mas o restante da igreja começou a se dispersar por conta da perseguição. Começaram a se dispersar. E agora, no verso 4, vai dizer que aqueles, os que foram dispersos, não os apóstolos continuaram em Jerusalém. Os dispersos foram a igreja. Iam por toda parte pregando a palavra. A principal liderança da igreja, os 12, porque agora já Matias fazia parte ali, continuaram em Jerusalém. Então quem que estava pregando pela região de Judeia, Samaria, indo até os confins da terra? A igreja. A igreja. Observa que, então, evangelizar não é algo especificamente da liderança. A gente também, não sei se o reverendo Fábio, o reverendo Francisco já ouviu essa frase, né, que às vezes tem alguns pastores ou líderes que falam assim: é ovelha que gera ovelha. Como se assim fosse os crentes, a igreja que fosse lá para fora pregar o evangelho. Nós, pastores, também somos ovelhas. Nós também precisamos produzir ovelhas, né? Ou pelo menos pregar o evangelho, porque nós também não conseguimos convencer ninguém da sua justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que faz isso, mas nós devemos pregar o evangelho também, aqui e lá fora. Entretanto, tem muitas pessoas que falam assim: eu não sei pregar o evangelho, eu vou passar o telefone do pastor para você ligar para ele. Alguma coisa não está batendo. Se você conhece o evangelho, se o evangelho transformou seu coração, então você conhece o evangelho. Você sabe o que é o evangelho. Você conhece a pessoa do Senhor Jesus. Se você não sabe falar de Jesus para essa pessoa, alguma coisa está errada. A igreja agora dispersa, a igreja agora está indo para todo canto, a principal liderança em Jerusalém, e é a igreja agora que está levando o evangelho. É claro que nesse meio tempo, outras lideranças começam a surgir. Aqui nós vimos a pessoa de Filipe, que foi para Samaria e pregou o evangelho lá em Samaria. Mas Filipe era um, assim como outros diáconos depois vão aparecer também. Mas agora a gente tem que entender que a igreja foi chamada para evangelizar. Outra coisa também que é essencial é que o evangelho não é o que a igreja faz ou o que a igreja promove, mas é o que Cristo fez por nós. Às vezes nós temos essa tendência, né? Observe que, antes de falar o que eu ia falar, eu vou ler o que Filipe fazia aqui, o verso de número 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ele não chegava assim: vamos lá na minha igreja porque vai ter um louvorzão lá. Não é isso que é evangelizar. Não que seja errado você chamar a pessoa, se tiver um louvorzão aqui, ela vai ouvir o evangelho aqui, em nome de Jesus. Esperamos que isso aconteça mesmo. Entretanto, isso não é evangelizar. Isso é um convite para ir lá na sua igreja. Evangelizar é enfatizar, é falar quem é Jesus e o que ele fez por você. Isso é evangelizar. É isso que Filipe, descendo a Samaria, fez. Ele anunciou Cristo. Ele anunciou Cristo. Então, queridos, essas duas coisas precisam ficar bem nítidas na nossa cabeça. Quem foi chamado para evangelizar? A igreja, como um todo. Liderança e liderados. Todos, pequenos e grandes, homens e mulheres, todos foram chamados para evangelizar. E o que é o evangelho? É a promoção da sua igreja? Não, é a promoção de quem é Cristo e o que ele fez. Isso também precisa ficar nítido, porque é essencial ao evangelho. É o próprio evangelho. Então eu gostaria de, pegando esse gancho do que eu falei aqui agora,
falar o que não é evangelizar. O que não é evangelizar? Não é promover a sua igreja. Não é fazer propaganda da sua igreja. Né? Ah, porque a minha igreja é assim, porque a minha igreja é assado, porque a minha igreja faz isso, a minha igreja tem um departamento infantil muito bom, a minha igreja tem um grupo de louvor muito bom, a minha igreja tem um pastor lá que prega muito, muito bem, a minha igreja tem um grupo lá de jovens muito grande, muito receptivos. E cadê o evangelho? Você está falando da sua igreja. Que bom que você ama a sua igreja a ponto de você falar bem da sua igreja, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas isso não é evangelho. Isso não é evangelizar. Você está fazendo propaganda da igreja. Isso não é evangelizar. Então, não é promover a igreja. Isso não é evangelizar. Não é discutir doutrinas, sobretudo aquelas mais polêmicas. Às vezes você quer achar um ponto de contato para falar com alguém e você pega justamente alguma situação que não tem, que vai causar mais ira no coração da pessoa que você está querendo falar sobre Jesus do que abrir o coração dela para te ouvir. Observa que Filipe desceu a Samaria. Fica imaginando que Samaria era um local que já tinha uma certa resistência aos judeus por conta de todo o contexto histórico. Se ele chega ali e começa a pegar nuances, pega detalhes, de, olha, eu sou um judeu, vocês não devem adorar desse jeito aí, porque esse aí, o jeito correto é dar esse aqui. Todo mundo ia fechar o coração para Filipe. Então ele chega e fala o que ele tem que falar. É sobre Cristo. Não é para você falar de predestinação, livre-arbítrio, não é para você falar de batismo, não é para você falar de explicar a Trindade, se é que você consegue explicar todos os detalhes da Trindade. Não é isso. É você falar sobre Cristo, aquele que veio a esse mundo para morrer na cruz por conta dos nossos pecados. Existem 4 coisas específicas quando você vai falar. Paulo nos dá essa direção lá em Atos capítulo 17. Você fala sobre que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o homem pecou e por isso ele já não podia mais se voltar para Deus em perfeição e santidade. Era necessário agora que alguém viesse para que pudesse cumprir aquilo que o homem já não era mais capaz de fazer. E esse foi a pessoa de Jesus. E ele virá novamente. Ele veio, ele se encarnou, ele sofreu nessa terra, ele viveu aqui, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para garantir a vida eterna. E agora ele voltará. E quando ele voltará para julgar vivos e mortos. Ele voltará para buscar a sua igreja e condenar os que não creram na sua palavra. De que lado você estará? Criação, queda, redenção, glorificação. Essas são as quatro bases específicas do Evangelho. Queridos, nós precisamos entender que discutir doutrinas vai fazer com que você feche mais portas do que abra. Então seja direto e fale sobre aquilo que é essencial. Aquele que pode transformar o coração daquela pessoa, Jesus Cristo. Evangelizar não é simplesmente mostrar obras de caridade. Existe uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, outros atribuem a Agostinho, não sei, que diz, né, que prega o evangelho, se preciso, use palavras. Frase completamente errada. Creio eu que nem Francisco de Assis e nem Agostinho deve ter falado um negócio desse. Completamente errado, queridos. Obras de caridade, muitas pessoas não crentes, até mesmo pessoas que se dizem ateias fazem. Não, porque eu prego o evangelho através da minha vida. Eu faço coisas boas para as pessoas, eu evito fazer tal coisa e tal. Isso muitas pessoas aí, isso é uma questão de moralidade. O evangelho, ela só vai fazer diferença a sua vida para a vida de outras pessoas que moralmente vivem de uma maneira correta, se você abrir sua boca e falar a quem você serve.
se você abrir sua boca e falar sobre aquele que transformou a sua vida, que alcançou você e transformou a sua vida. Se você não fizer isso, vai ser mais uma obra moral que tantas outras pessoas fazem. E, diga-se de passagem, às vezes fazem até melhor do que nós que dizemos que somos crentes. Então, evangelizar não é fazer obras de caridade, ainda que ela possa estar envolvida. Ainda que ela possa estar envolvida. Mas nós precisamos abrir a nossa boca e dizer. Então, o que é evangelizar? Evangelizar, queridos, é mostrar quem é Jesus e o que ele fez por nós. Evangelizar é anunciar que Jesus é o único caminho para a salvação. É anunciar também o perigo, e se essa pessoa continuar na vida que ela está sem Cristo, ela será condenada. Isso é essencial também, queridos. Pregar o evangelho todo. Porque muitas vezes nós enfatizamos muito o amor de Cristo, o amor de Cristo. Aí a pessoa sai daqui achando que Deus ama a todos, que vai salvar a todos. Não. Deus salva aqueles que creem no Senhor Jesus. Se ela não crê, ela será condenada e ela precisa ser alertada sobre isso. Isso faz parte do evangelho também. Isso faz parte do evangelho. É necessário ela saber do perigo que é ela não crer no Senhor Jesus. Ela precisa entender que ela será julgada e será condenada se ela não entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Isso é evangelizar, queridos. É mostrar a vida e a obra do Senhor Jesus. Quem Ele é e o que Ele fez. E ainda faz. É anunciar que somente, como nós falamos ali, não há outro nome do qual sejamos salvos que não seja o nome de Jesus. As nossas obras não nos salvam. Já falamos sobre isso quando trabalhamos sobre a justificação pela fé. A nossa religiosidade não nos salva. Tem muita gente que é muito religioso, vem na igreja constantemente, todo domingo de manhã e de noite está aqui, toda quarta-feira também, e vem também nas reuniões de oração, e vem em todos os departamentos internos da igreja, ministérios, mas às vezes o seu coração não está no Senhor. Faz por uma religiosidade, por algo que já virou rotineiro. Nunca soube quem realmente é Jesus. Não mostra frutos de que sabe que é Jesus, de que conhece o Senhor Jesus, de que conhece as Escrituras, de que medita nas Escrituras, que se alimenta das Escrituras, para falar sobre Jesus. Evangelizar é isso, é mostrar Cristo, e somente Cristo, como Filipe fez lá em Samaria. Agora, o que fazemos quando nós evangelizamos? Isso aqui é interessante, queridos. É interessante para a gente analisar se a gente tem realmente demonstrado essas coisas. Quando nós evangelizamos as pessoas, nós mostramos o verdadeiro amor. Nós mostramos verdadeiramente o amor. Se nos preocupamos com as pessoas, nós devemos anunciar sobre aquele que pode livrá-las da morte eterna. Nós precisamos anunciar. Ah, mas eu oro toda vez para a pessoa, meu cônjuge, meu filho, meus pais, para eles se converterem. Mas você já falou do evangelho para ele? Para ela? Ah, não, é que eu tenho medo da reação dele, dela. Eu tenho medo. É por amor. Se ela vai rejeitar, se essa pessoa vai rejeitar o evangelho, aí já não é mais uma questão sua, porque você não tem como convencê-la do evangelho. Você não é o Espírito Santo que vai transformar e aplicar a obra de Cristo no coração dela. Mas é responsabilidade sua evangelizá-la, mostrar o evangelho para ela. E mais de uma vez, enquanto a vida é esperança. Se você já pregou e está quase desistindo, desiste não. Ah, mas já tem 10 anos que eu estou pregando. Continua pregando. Continua pregando.
Porque isso é demonstrar amor. Se você ama essa pessoa, seja um colega de trabalho, seja um amigo querido, uma amiga querida, se for um parente seu, continue falando do Evangelho. Porque isso é demonstrar amor. O verdadeiro amor. Porque você mostra que você quer vê-la juntamente contigo na eternidade. E não separada do Senhor, sobretudo, e de você também. Quando nós evangelizamos, nós demonstramos o verdadeiro amor. Quando nós evangelizamos também, queridos, nós mostramos naturalidade. Falar de Jesus, já falei isso aqui no início e falo novamente. Falar sobre Jesus deveria ser algo natural para aqueles que dizem que Ele é seu melhor amigo. Se eu perguntar aqui a vocês do que alguns parentes que moram com vocês ou próximos de vocês gostam, eu tenho certeza que você vai saber. Qual a melhor comida, qual é a comida que o seu cônjuge gosta, que o seu filho admira, que gosta, qual o tipo de programa, qual o tipo de filme que eles gostam de ver, qual o tipo de série. Se perguntar para mim, eu sei que André gosta de ver filme de Natal. E eu vou junto. Vou junto para o outro lado, né? Porque não dá para aguentar aqui esse filme, não. Mas existem essas coisas. Você gosta, você sabe, se perguntar as coisas íntimas da pessoa que você ama, você sabe responder. E sobre Jesus, você sabe? Ele não é o alvo da sua vida, como nós acabamos de cantar? Não é esse que você mais quer na sua vida? Não é a Ele que você clama? Não é a Ele que você diz que é o seu melhor amigo? Não é Ele que é o seu irmão mais velho, primogênito do Pai? O unigênito do Pai e primogênito nosso? E nele nós também somos primogênitos? Não é nele? Não é nele que nós encontramos salvação? Não é nele e somente nele? Ele que é o único caminho? Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Então, por que nós não sabemos falar sobre Ele? Por que temos tanta dificuldade? Até mesmo as pessoas tímidas, quando acontece de falar sobre um assunto que ela tem domínio, ela fala com desenvoltura. Se nós temos dificuldade para falar com Jesus, não é por conta da nossa timidez. Pode ser por conta da nossa falta de conhecimento de quem é Jesus. Deveria ser natural para nós falar sobre Jesus, mas muitas vezes não é. E é por isso que nós temos dificuldade em evangelizar. Se nós queremos ser uma igreja evangelizadora, nós precisamos conhecer Jesus, para falar de Jesus, para falar quem Ele é e o que Ele fez. Não é somente uma situação de falar que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Tem muito mais coisa. A Bíblia mostra muito mais sobre Jesus. Você já deve ter ouvido várias mensagens sobre quem é Jesus. E vai ouvir também em janeiro. Já dando um spoiler aqui, pastor. E vai ouvir mais. Por que temos tanta dificuldade assim? Deve ser algo natural, queridos. Devemos mostrar naturalidade ao evangelizar. Também algo, queridos, que faz parte da evangelização, nós precisamos entender que evangelizar é algo urgente. Você já deve ter ouvido essa frase várias vezes. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas parece que em evangelizar a gente fala assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Né? A gente parece que protela, não, hoje não, essa pessoa está meio assim, é melhor deixar ela acalmar. Você sabe se você vai ter condições de falar amanhã? Você sabe se essa pessoa, ou você mesmo, vai estar vivo amanhã? Sabe por que nós protelamos? Sabe por que nós somos procrastinadores? Porque nós achamos que temos o controle da nossa vida. Nós achamos que sabemos o que vai acontecer amanhã.
Nós programamos e achamos que Deus falou assim, meu filho, você programou o seu dia todinho assim, né? Está aqui o carimbo, está certinho, eu vou abençoar o seu dia. Somos nós que entramos na agenda de Deus, não é de Deus que entra na nossa agenda. Mas porque a gente acha que nós somos quem controla todas as coisas, inclusive amanhã vamos amanhecer vivos, trabalhar e tudo mais, nós simplesmente achamos que podemos deixar algumas coisas para amanhã. Final do ano de 2018, eu fui visitar minha avó no hospital. E ela estava internada. Eu já tinha vindo aqui na igreja, pregar aqui para conhecer a igreja. Retornei para a Barra de São Francisco. E aí, nesse meio tempo, antes de vir para cá, aconteceu isso. Dela ficar internada, e eu fui visitá-la. Quase não pude entrar, aí, por conta de ser pastor e ter a carteira, me deixaram entrar, e eu pude ler um texto com ela e orar com ela ali. Quando eu saí, liguei para minha mãe ainda estava em Guaçuí, que fica no sul do estado, do outro lado do estado. Minha avó estava internada em São Mateus, uma cidade do norte do Espírito Santo. E falei assim, ela aparentemente está bem, está tranquila, está respirando com certa dificuldade e tal, mas está bem. Eu não contava que no outro dia, por volta do meio-dia, a minha avó faleceria. Aparentemente, parecia tudo certo. Agora, se eu não falo sobre o Evangelho para ela mais uma vez, se ela se converteu ou não, eu não sei. Mas uma coisa é certa, eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Eu alertei a ela sobre o Evangelho mais uma vez. Se eu deixo passar achando que ela estava bem, que ela sairia daquela situação, não, daqui a pouco ela está bem, do jeito que ela está aqui, eu estou vendo que mais uns dias aqui no hospital ela está bem, volta para casa, e não falo do Evangelho, queridos, a minha cabeça hoje estaria a 1000. Por quê? Por que eu não fiz isso? A gente não pode perder as oportunidades, queridos. Nós não podemos achar que estão as coisas no nosso controle. Nós precisamos falar do Evangelho porque isso é urgente. É urgente. É necessário. O tempo do arrependimento é hoje. É por isso que o salmista ele vai dizer, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Hoje. O tempo é hoje. Se você deixar para amanhã, como diz o hino, pode ser muito tarde. Hino 213, se eu não me engano. Amanhã pode ser muito tarde. Evangelizar é algo urgente. É necessário agora. Mas evangelizar também, queridos, quando nós evangelizamos, nós também compreendemos e praticamos a ordem de Cristo. Quando nós evangelizamos, nós mostramos amor. Quando nós evangelizamos, nós devemos mostrar naturalidade, deve ser algo que deve ser do nosso conhecimento, porque se Cristo mudou nosso coração, a gente sabe que Ele também pode mudar o coração dessa pessoa e anunciar isso. Deve ser algo, devemos entender que é urgente, mas também devemos compreender e que devemos praticar, porque é a ordem de Cristo, é obediência. É o Senhor quem nos manda pregar o Evangelho. É o Senhor quem manda fazer isso. Aos conhecidos e aos desconhecidos. Filipe, quando chega em Samaria para pregar o Evangelho, a igreja, quando é dispersa pelas cidades da Judéia e de Samaria, eles não conheciam as pessoas que eles estavam pregando o Evangelho. Pode ser que um ou outro fosse conhecido, fosse um ponto de contato, mas não era assim com todos. Muitas pessoas eram desconhecidas, mas eles não deixaram de pregar o Evangelho porque era uma pessoa, eu não conheço, não sei quem é. Eles pregaram o Evangelho. Eles obedeceram a voz do Senhor. E agora, queridos, só
para uma certa descontração, com esse calor que estava fazendo aí, era até fácil, né? Me lembrei do pastor Dilvan, quando ele falou, né, sobre a questão da pessoa que ele entrou na farmácia lá e falou que, assim, está quente, né? A pessoa virou para ele e falou assim, está quente? Ele falou assim, mas eu conheço um lugar mais quente, né? Com esse calor aí que estava fazendo esses dias aí, estava bom para evangelizar. Que calor que está fazendo. Conheço um lugar que é mais quente. Se você não conhecer o Senhor Jesus, pode ser que você conheça esse lugar aí, né? Mas nós precisamos pregar a conhecidos e desconhecidos. E nós precisamos pregar com a vida e com a palavra. A vida e a palavra devem ser algo que se casam. O meu discurso não pode ser diferente daquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo não pode ser diferente daquilo que eu creio. Nós vivemos aquilo que cremos. E se cremos, devemos obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. O nosso discurso, muitas vezes, é diferente daquilo que vivemos. E isso faz toda a diferença. É por isso que, infelizmente, nós vemos tantas pessoas ali abandonando o Evangelho. É por isso que nós vemos tantas pessoas entrando em alguns locais, alguns templos, que não pregam o verdadeiro Evangelho, e isso escandaliza essas pessoas. E elas acabam tendo até traumas de evangélicos, ou que se dizem evangélicos, por causa dos falsos irmãos. Paulo já sofria com os falsos irmãos no tempo dele, queridos. É por isso que nós precisamos anunciar a Cristo, e não a igreja. Porque nós somos falhos, Cristo é perfeito. Quando nós anunciamos Cristo, a pessoa vem por causa de Cristo, porque nós anunciamos Cristo. Quando nós anunciamos a igreja, ela vai vir por causa da igreja, e ela vai se deparar com o pecado em nós, e ela vai se escandalizar. Cristo é perfeito, nós não. Por isso ele deve ser anunciado, nós não. O discurso precisa estar alinhado com a nossa vida. Aquilo que nós dizemos crer precisa fazer diferença na nossa vida. David Wong diz que se aquilo que dissemos que aprendemos não influencia como vivemos, não aprendemos. E deve ser anunciado. O Evangelho deve ser anunciado. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, já ouvimos isso várias vezes, e eu repito mais uma vez, que Paulo diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. A fé vem pelo ouvir. E aí ela vai ouvir. E aí ela também vai ver Cristo sendo refletido, o caráter de Cristo sendo refletido em nós, que buscamos cada vez mais ser aperfeiçoados no Senhor. E aí sim vai fazer diferença. Mas ele precisa ser anunciado. A nossa boca precisa ser aberta e deve ser falado sobre o Senhor Jesus Cristo. Se queremos ser uma igreja evangelizadora, queridos, então lembre-se disso. Lembre-se do que não é evangelizar. Lembre-se daquilo que é evangelizar. A obra e a pessoa de Jesus Cristo. Lembre-se daquilo que nós precisamos fazer e fazemos quando evangelizamos. Nós amamos, nós lembramos da urgência, nós buscamos conhecer mais o Senhor para que cada vez mais evangelizar seja algo natural. Queridos, falo aqui que eu me admiro. Nosso irmão, Juarez, lá atrás, ele vai para a praia, leva a bolsinha dele, cheia de cada dia, pode estar lá na praia e está distribuindo cada dia lá. Isso é bênção, queridos. Aqui, um dia desse aqui na porta, aqui ele já estava assim, ei, o pessoal passando ali, ele chamando, vem cá, foi lá e entregou cada dia para a pessoa. Às vezes a gente tem vergonha de fazer uma coisa dessa. Mas isso é natural, sabe por quê? Porque Cristo fez isso por nós. Cristo nos resgatou, sendo nós inimigos dele. E às vezes a pessoa não é nem nossa inimiga, só é uma desconhecida. E nós temos vergonha de fazer. Imagina se Cristo tivesse vergonha de morrer por nós, de ficar nu na cruz por causa de nós, de ser cuspido na cruz por causa de nós, de ter o seu corpo ali
dilacerado por causa de nós? Meus queridos, a demonstração de amor que nós fazemos quando evangelizamos não é só às pessoas, mas ao próprio Senhor, porque nós mostramos que nós obedecemos ao Senhor. É por isso que lá em João, o Senhor vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evangelizar é obediência, é praticar a ordem de Cristo. Foi Ele quem nos deu a ordem de pregar o Evangelho. Foi Ele quem nos anunciou, quem nos deu a ordem de ir. Onde estivermos indo. Indo, preguem o Evangelho. Se é no bairro do lado ou se é do outro lado do mundo, pregue o Evangelho. Se é no campo ou na praia, pregue o Evangelho. Se é no apartamento ou dentro de casa, pregue o Evangelho. Se é no supermercado ou numa praça pública, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. É assim, queridos, que nós vamos ser uma igreja evangelizadora, conhecendo o Senhor e anunciando o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a anunciar o seu Evangelho dia após dia.